Ok, só mais um pouquinho o pessoal entrar. Ok, começando com a Damares. Oi. Vou fazer uma perguntinha, tá, gente? Como é que é o nome dele, do rapaz? O Matheus. rapazinho? Matheus, a gente tem que marcar um estudo, você, Douglas, eu tô aí junto com o, o menino aí. A gente tem que marcar domingo à noite para estudar sobre isso, porque eu tô amando esse assunto. Bom, a minha pergunta é o Bacana. seguinte, Matheus, se Deus realmente tem um controle de tudo, e eu acredito em partes nisso, qual é a participação do homem, Mateus? Porque se eu acredito que Deus rege tudo, eu posso sentar e cruzar os braços e esperar que, por exemplo, só vai acontecer alguma coisa na minha vida se Ele quiser. Então, eu não preciso agir nada, não preciso fazer nada. Essa é a minha pergunta. Ótima pergunta. Damares, isso, né? Isso. Isso. Ótima pergunta. Olha, quando a gente fala que Deus tem um controle da história, a gente está falando isso de uma visão de macro, certo? Visão de macro. Ele controla a história. A história é enorme. A história envolve muita gente. Aí vem a sua pergunta que é fundamental para a vida cristã, para a vida religiosa. O que Deus espera de mim? Eu espero algo dele, que é o que ele mostra, o que ele vai fazer no Apocalipse. Né? A minha fé, eu espero algo dele, mas o que ele espera de mim? Sabe onde se encontra isso? Na lei que ele deixou. Nos atos do próprio Messias e dos ensinamentos do Messias e na lei que ele deixou. Né? Lá está escrito o que você deve fazer, o que você não deve, aquilo que Deus espera de você. E que Jesus resumiu em 2 frases. É amar Deus de todo o teu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Né? O que você falou é central e é muito atual, porque a gente vê, infelizmente, né, uma análise geral no cristianismo, muitas pessoas vão para a igreja esperando mudança na vida delas, esperando que Deus, né, como ele tem o controle de tudo, ele faça tudo e a pessoa não faça nada, né, sendo que Deus espera algo do ser humano. Né? Deus espera algo do ser humano desde a criação. Deus cria o homem para o homem fazer algo que Deus espera, que é cuidar da criação. Esse propósito inicial ele se desgasta, ele se perverte com o pecado, só que ainda assim Deus continua acreditando no homem, continua atribuindo ao homem responsabilidades individuais e coletivas. Né? Então, o Deus agir na história, Deus controlar a história, é metade, é a parte dele. A minha parte é fundamental e também está no texto bíblico, tá na lei e tá nos ensinamentos do Messias. Então, não sei se respondeu a tua dúvida. Sim? Respondeu. Inclusive, é assim que eu acredito. Né? Então, só ótimo, colocar que mais bom. um adendo aqui. A gente pode ver essa posição clara quando você vê a Hebreus 11, que é considerado a parte crucial dos heróis da fé. Deus controla toda a história, mas a pessoa, pela fé, decide que ele controla a história. Ou seja, pela fé, Moisés cruzou o Mar Vermelho com todo o povo. Pela fé, Abraão saiu da terra de seus parentes. Então, é sempre Deus controlando a história, mas pela fé, eu deixo ele controlar a minha história. Na visão macro e na visão micro também. Micro. Uma coisa muito bonita, eu acho que a maior expressão, uma das maiores expressões do amor de Deus é separar um espaço na história para o ser humano ser um coautor dele. Assim como foi na criação, Adão era coautor da criação, ele era aquele que ia cuidar da criação e que tinha o poder de criação também, como o homem tem um grande poder de criação, a mesma coisa ocorre e continua depois do pecado. Deus escolhe homens, pessoas e povos para serem coautores dele na história, né, para levarem a sua mensagem na história, para levarem o seu nome na história. Né? E isso demanda responsabilidade. Né? O Matheus. Temos um colega nosso aqui que ele quer participar, o Romário.
O Romário tá aí, o Romário. Acredito, Romário. Deixa eu achar o Romário. Ah, o Luiz não tá aí. Mandei continência aqui que eu sempre bato pra ele, continência, né? Ô, Mário, é com você. Não, era só um adendo mesmo, né? Que falando que Deus está sempre no comando da história e tudo mais, a gente vê isso bem claramente na história de Jó, né? Foi isso mesmo. Foi? Na Jó, realmente, isso é verdade, Romário. É uma coisa, a gente vê, meu pai falou uma coisa interessante. Eu tenho muito medo. Pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz, pode falar. É que eu não entendi, na hora que eu entrei, eu não entendi a pergunta da Damares, mas enfim, a sua resposta eu tenho mais ou menos ideia do que ela perguntou. Em relação a isso, eu comento assim, o Douglas falou aí sobre Moisés, né? A gente está falando aqui sobre a lição que fala de Davi também. Muitas vezes Deus, como ele coordena tudo, mas às vezes nós também temos o nosso livre-arbítrio, né? E muitas vezes nós fazemos aquilo que realmente não é do plano de Deus. Por exemplo, eu acredito que não fosse do plano de Deus, Moisés ter matado aquele soldado, ter fugido, o deserto, ter ficado não sei quantos anos lá. Acho que também não foi da vontade de Deus que Davi adulterasse, mandasse matar o marido de Betseba, enfim. Mas quando isso acontece, para provar que Deus ele está no controle, é a mesma coisa quando a gente coloca no Waze, no GPS do carro, uma rota para determinado lugar, e quando a gente vira numa rua errada, o Waze ele recalcula a rota e te dá um caminho que você vai chegar até o seu destino, só que esse caminho às vezes é um pouco mais longo, porque você não seguiu o caminho certo. Na história de Moisés, na história de Davi, na história de Sansão e de muitos outros, aconteceu isso. Apesar de Deus ter controle sobre tudo, às vezes as pessoas escolhem ir por um outro caminho, ir por uma outra rota, e aí Deus recalcula essa rota, mas te coloca de novo no lugar para você ir naquele objetivo que ele determinou, né? É mais ou menos isso, mais ou menos não. É isso que, não eu acredito, mas que a gente vê. A gente está falando da história da Bíblia, e na história da Bíblia mostra isso, né? Que apesar de Deus dominar tudo, às vezes a gente não vai pelo caminho que ele determinou. A gente escolhe um caminho um pouco diferente, mas eles não nos colocam no caminho de novo, como ele colocou esses exemplos que eu acabei de falar, né? Perfeito, Luiz. Perfeito. Temos mais uma participação da Vivian. Vivian, é com você. Tá bom? Pode falar, Vivian. Na verdade, completando meio que o Luiz falou, né? Às vezes a gente escolhe mudar a profecia para o mal ou para o bem. No caso de Moisés, ele fez coisas que não eram boas, mas no caso de Nínive, por exemplo, a profecia era bem ruim para eles, mas eles ainda tiveram poder de escolha e ainda puderam transformar as escolhas deles a ponto de ter um resultado bom. Exatamente. Na Bíblia, a gente tem algumas coisas interessantes. A gente tem profecias que são condicionais e que são incondicionais. Exemplo, Jesus vai voltar. Isso é incondicional. Isso não depende do ser humano. Jesus vai voltar, ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Agora, por exemplo, quando Deus ele firma aliança com o povo de Israel, lá a gente pegar os textos de Deuteronômio, ele fala o quê? Se você ouvir a minha voz, eu vou te abençoar. Se você não me ouvir, eu vou te amaldiçoar. Então, aí sim, tem a questão da escolha do ser humano. É uma profecia que Deus vai falando que ele vai fazer, é parte de um acordo, e depende do homem. O homem é co-participante dessa profecia. Né? No caso de Nínive, é a mesma coisa. Né? Deus dá uma profecia, eu vou destruir eles se eles não mudarem a seu coração, mas tem a possibilidade de eles mudarem o coração. É condicionada. Né? Agora, Apocalipse é incondicionado. Daniel 7 é incondicionado, aquilo vai acontecer, independente. Né? Não tem se no Daniel 7, não tem se em Apocalipse. Isso vai acontecer, é incondicional. Né? Agora, como eu falei para vocês, Deus ele dá espaço, sim,
para o ser humano agir na história junto com ele, de forma positiva ou de forma negativa, né? Depende do ser humano, e Deus respeita esse livre-arbítrio, ok? Antes da gente ir para o final da lição, tem só mais uma parte histórica aqui, né? Que aí a gente vai, depois disso, a gente vai para o tema da fé. E a gente está falando que a lição de quarta-feira vai falar do Jesus histórico, né? Jesus histórico. A lição ela dá ela dá aqui a descoberta de túmulos, né? Do filho de Caifás, né? Do sumo sacerdote que acusou, né? Jesus foi um dos grandes acusadores de Jesus e grandes responsáveis aí pela sua morte. Mas um pouco além disso, a questão sobre o Jesus histórico, né, sobre o título aí da lição de quarta-feira, e analisando também, né, pelo contexto do judaísmo, o Cristo histórico tem sido uma grande conquista, um grande avanço e algo muito bom para o cristianismo. Por quê? A gente vê, né, de umas décadas para cá, esse Cristo histórico sendo realmente descoberto, estudado, inclusive pelos judeus. Né? Esse Cristo histórico abriu um pouco aquele bloqueio que o judeu tinha, porque o judeu, até décadas atrás, até o século passado e antes, ele tinha a visão de que Jesus é um personagem cristão, não é um personagem judeu. E agora, com o Cristo histórico, né, com Jesus histórico, com o estudo do Jesus histórico sendo trazido aí, o judeu começa a enxergar e fala, não, peraí, esse personagem, essa pessoa, é um judeu como eu também, sabe? Ele é um judeu, ele é um membro do meu povo. Eu tenho aqui em casa um livro de um rabino, que o título do livro dele é Jesus fala com Israel. Olha que coisa. Se não fosse pelo Jesus histórico, pelo avanço do conceito de enxergar o Messias, enxergar Jesus como um judeu do primeiro século, além de ser o Messias, claro, mas como um judeu do primeiro século, que guardava sábado, que guardava as leis de kashrut, né, de alimentação, né, que ia na sinagoga aos sábados, que ensinava as pessoas, né, que debatia a lei também com os fariseus, com os saduceus, e, na verdade, mais com os fariseus, né, que era um grupo assim mais... que o debate era muito comum, tá? E isso facilitou muito, foi um grande avanço até para a gente que lida também com cristãos e judeus na comunidade judaica, facilitou muito a nossa vida, digamos assim, né? Então, essa questão de Jesus histórico, ela serve também para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, entender um pouco melhor do Messias, um pouco melhor de Jesus, né? Se despir um pouco da visão que foi construída, né, ao longo de toda a história, principalmente pela Igreja Católica no período medieval, que a gente olha naqueles quadros, Jesus que é loiro do olho azul, impossível ele ser loiro do olho azul na região que ele morava, né? E quando a gente enxerga o Jesus histórico, o Jesus como um judeu, a gente enxerga nele uma coerência muito grande com o Antigo Testamento. A gente enxerga que ele não veio ensinar nada novo, ele veio praticar aquilo que já tinha sido dado e que nós adventistas acreditamos e guardamos, como o sábado, como a lei, né, de Deus. E quando a gente passa a enxergar Jesus como um judeu do primeiro século e como Messias, a gente consegue sintonizar de uma maneira muito melhor esse Jesus, esse personagem, com o Deus do Antigo Testamento, ele sendo Deus. Aquele único capaz de cumprir toda a sua lei, de morrer por nós, de cumprir o sacrifício previsto na sua lei, né, que era previsto na lei, ser um sacrifício completo, ser o sacerdote, né, até ser de linhagem sacerdotal, né, não vamos esquecer aí que Jesus era primo de João Batista, que o pai era sacerdote, né. E mais uma coisa interessante também, sobre a questão do batismo de Jesus, a gente é muito usual se falar que Jesus batizou para dar o exemplo, mas ainda assim, gente, vamos ser sinceros, Jesus batizou para dar o exemplo. Mesmo fazendo isso, ele não precisa dar exemplo prático, era só ele falar, batizem-se, né? Mas por que ele se batiza? Por quê? Veja bem, é a partir do batismo de Jesus que começa o seu ministério, correto? Ele começa o seu ministério a partir do seu batismo, é o marco inicial. Na lei, se a gente for estudar um pouquinho ali o Levítico, né, o sacerdote começava o seu trabalho
Antes de tudo, ele tomava um banho ritual de imersão. Né? Mateus, Diga, Douglas. a Damares quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Mateus, dentro disso do que você está falando, quando Jesus ele veio para mostrar para o povo dele, inclusive ali, que existia uma falta de prática, hoje, contextualizando com a nossa época e conosco que guardamos os mandamentos, né? O que você acredita, dentro do que tudo que você estudou, que falta para nós? Nós somos o povo que temos aí as mensagens, nós somos um povo que guardamos os mandamentos, né? Mas entre a prática e entre a teoria, o que realmente esse povo, que é um povo, vamos dizer assim, laodiceano aí, né? É um povo que precisa aí, dentro da tua perspectiva, o que você diria? Olha, eu vou fazer uma análise, primeiro, do cristianismo hoje, em geral, não só a igreja adventista. Ok? O cristianismo hoje, se a gente for numa igreja fora, sem ser adventista, a gente vai, de forma geral, a gente vai perceber uma coisa. A Bíblia, ela sempre vai estar aberta da metade para frente, nunca da metade para trás. Então, é batata, gente. Você vai ver um sermão, igreja evangélica, com todo respeito, mas eles utilizam mais o Novo Testamento, isso é fato. Ou é Paulo, ou é Jesus, ou às vezes é um salmo, né, quando é do Antigo. Geralmente, né, o que se costuma. O que falta no cristianismo é olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento como uma coisa só, não tem divisão. O texto bíblico ele é coerente. Ele não pode se contradizer, ele não se contradiz. Ele se completa. Né? Jesus fala o seguinte: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir, e ele a cumpre em todos os requisitos. Tanto no requisito moral, né, de atitudes, de boas ações, quanto no requisito cerimonial também. Que ele é o cordeiro, ele faz sacrifício, ele é o próprio sacerdote. Assim que a gente olha na nossa teologia. Né? Então, no cristianismo em geral, falta um olhar complementar entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles são uma coisa só, a Bíblia é uma coisa só, é uma história só, Deus é um só. Né? E ele é coerente. Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles têm que estar sintonizados, eles devem estar sintonizados. Porque os autores do Novo Testamento eram guardadores do Antigo. Né? Eram guardadores do Antigo. Jesus era um guardador do Antigo Testamento, era um judeu. Paulo era um judeu. Os apóstolos eram judeus também, guardadores do Antigo Testamento, guardadores da lei. Então, eu acho que assim, a igreja adventista, ela tem um diferencial muito bom nesse quesito. A gente enxerga, sim, a importância do Antigo Testamento de uma maneira mais especial do que a maioria das igrejas cristãs. Né? Então, o que falta para a gente, isso eu acho muito complicado, tá? Muito complicado. Falta vontade, Mateus. Falta vontade. O Luiz foi mais direto. Eu vacilei um pouco, o Luiz foi lá. Tem uma palavra certa. Porque assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. É o meu ponto de vista, não é? Ela fez uma pergunta super inteligente. E a gente se pergunta para a gente mesmo. A gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos. Cada um tem que fazer essa pergunta para si. Eu tenho a teoria, só que assim, a teoria e a prática, elas estão tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe na vida da gente como cristão, porque teoricamente a gente conhece muita coisa, lógico que tem muita coisa para aprender, mas na prática a gente pratica 10% daquilo que a gente conhece, às vezes, né? Do que a gente sabe, do que é o certo, você falou bem do batismo de Jesus, e tem outros exemplos também, né? Que Jesus deixou não só como exemplo, como também como um acontecimento para um segmento que ele tinha que fazer. Então, a gente tem tudo isso a nosso favor hoje, né? Mas, como eu falo sempre, a teoria e a prática, elas, ao mesmo tempo, elas estão tão perto e, ao mesmo tempo, elas estão tão distantes na vida de cada um, porque isso é muito pessoal. Porque, Damares, eu posso estar falando uma bobagem, mas a pergunta que ela fez, acho inteligente, mas é uma pergunta pessoal. É uma pergunta de cada um tem que colocar para a sua vida. Né? Não adianta eu responder pelo Mateus ou pelo Douglas ou pela Damares. Eu posso responder por mim, a pergunta dela, né?
Mas é super... Acho que foi a melhor pergunta que teve até agora. Foi, e a mais difícil, tanto é que eu estou enrolando e não respondi ainda, mas eu vou dar a resposta. Dito isso que eu disse rapidinho, só para terminar e fechar aqui minha resposta, analisado tudo isso, a Igreja Adventista hoje, a minha resposta, eu vou usar o que eu falei no começo, que eu estava gostando muito do tema dessa lição. Por quê? Porque traz um pouquinho da profundidade do texto bíblico e da sua praticidade. Quando você se aprofunda no texto bíblico, você alcança e você melhora a sua teoria e consequentemente, a sua prática. Né? Então, o que falta hoje é mais lições como essa, como temas como esse, mais profundidade e vontade de se aprofundar no texto bíblico. Não ficar debatendo só doutrina ou contar histórias do texto bíblico que todo mundo já conhece. Né? Mas, como o Luiz disse muito bem, isso é uma coisa pessoal de cada um. Esse é o meu ponto de vista. O que falta para a igreja em geral é se aprofundar cada vez mais no texto bíblico. Fazer estudos bíblicos assim, pega Apocalipse, vamos estudar Apocalipse a fundo, pega Daniel junto, vamos estudar profecia, que é o coração do Adventismo, vamos pegar a lei, a Torá, né, o Pentateuco, vamos estudar as leis, vamos estudar também as leis com Jesus, né, tentar fazer esse paralelo, o que Paulo fala da lei, né, que Paulo é bastante polêmico muitas vezes, causador de discórdia, né, no meio cristão, pelas suas falas, mas vamos tentar o que Paulo está querendo, o que Paulo está realmente querendo dizer, à luz do texto bíblico. Então, além da vontade e da coragem que o Luiz falou, e é muito bem colocado, isso é fato, falta ainda para a gente ter mais vontade ainda, fomentar essa vontade, se aprofundar, mergulhar e estudar o texto bíblico. Bíblia não se lê, Bíblia se estuda, né? Porque é um texto de muito tempo atrás, de uma cultura muito diferente, uma literatura muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, Damares, eu acho que essa é a minha resposta, a minha sugestão, né? Eu, como adventista hoje, dessa maneira que eu vejo, ok? Ok, gratidão. Só mais um ponto, o que eu vejo tanto que eu nem falo Velho Testamento nem Novo Testamento. Para mim existe uma divisão. O que está nos profetas e na lei, ou nas instruções, na história, ela vem como lei. E o novo pacto, que seria a parte dos apóstolos e todos os escritos deles, eles vêm trazendo não a graça, mas a humanidade. Quando você junta a lei e a humanidade que existe dentro da lei, aí sim você tem a graça. Quando você une os dois, esse é o problema. E quando o cristianismo só prega a graça, ela pega a graça como se fosse de graça. E na realidade, graça de graça. Alguém tem que pagar um custo e muito alto. E qual é o custo? De juntar a lei que Deus deu, que é perfeita, junto com a humanidade que a lei expõe que tem que ser cumprida. Aí, quando se junta as duas, é que se forma a graça. A graça que Jesus veio estabelecer. Por isso que ele fala, eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. Ou seja, ele cumpriu a lei, mas ele trouxe humanidade para que a lei seja estabelecida. É nisso que ele manifestou a graça de Deus. Só mais um momento, Matheus. Você tem mais 2 minutos para fechar a lição. Então já é seus nossa, argumentos tá. finais, okay? Eu vou fechar então com o argumento final da fé, tá? Vou ser bem breve, ser bem rápido. Argumento final da fé. São 11h38. São 11h38, não entrou 11h10? Eu vou ser bem breve. A questão de fé, eu vou usar rapidinho uma coisa. Teve uns anos atrás, a Sociedade de Ateus de Londres, eles fizeram o seguinte: eles fizeram uns cartazes nos ônibus da cidade, escrito o seguinte: provavelmente Deus não existe. Né? E parando para pensar nessa questão de probabilidade, qual a probabilidade, eu pergunto para vocês,
de um homem do Antigo Oriente, de há 4.000 anos atrás, que não era rei, que não comandava exército, que não era rico, ser uma das pessoas mais influentes da história da humanidade, que é Abraão, que ele é o pai das 3 religiões monoteísticas do mundo hoje, né? Bilhões de cristãos, bilhões de muçulmanos e 12 milhões, acho, de judeus hoje, né? Qual a probabilidade disso acontecer, né? Qual a probabilidade de um reino tão pequeno que era Israel sobreviver ao Império Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grécia, Roma, a Idade Média, o nazismo, né, que são os judeus também, e ainda sobreviver para contar a história? Qual a probabilidade de toda essa literatura religiosa, né, toda essa teologia sobreviver? A única no mundo que sobreviveu na sua integridade e que ainda tem fiéis, né? Qual a probabilidade? A probabilidade é muito pequena, eu concordo realmente a probabilidade é pequena. Mas é aí que está a fé. A fé é quando a probabilidade ela é derrotada pela possibilidade. E a história mostra pra gente, a Bíblia como história mostra que, apesar da probabilidade ser muito pequena, a possibilidade existiu, a possibilidade se cumpriu. E se cumpriu até agora e vai cumprir, né, no restante da história, porque Deus está no controle, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Posso ler um pedaço da lição aqui, Matheus? Posso Pode ler uma sim, parte da lição aqui do final?